Antes de Ayrton Senna correr uma única vez na Fórmula 1, ele passou por 4 testes. Como foi a reação de quem estava acompanhando? Engenheiros e chefes de equipes assustados, e um certo bicampeão do mundo apelando para sabotagem. Por quê? Em poucas voltas, ele corrigiu o carro melhor que os próprios pilotos titulares. Foi mais rápido na chuva do que quem andou no seco. Bateu o recorde da pista, superando o tempo do campeão com o mesmo carro. Teve dono de equipe até colocando mais combustível para que a situação não ficasse tão constrangedora. E, na última, obrigou um bicampeão a manipular o teste para não ser humilhado. Tudo isso antes mesmo de existir Ayrton Senna na Fórmula 1. Senna fez 4 testes por equipes diferentes antes de entrar na F1. O primeiro deles, pela equipe Williams, teve recorde, mas nós já contamos no canal. Nesse dia, Frank Williams precisou colocar mais combustível no carro para deixá-lo mais lento, para que a situação não ficasse tão constrangedora para os seus pilotos titulares, sendo que um dos pilotos era o campeão da última temporada, Keke Rosberg. Quer saber os detalhes desse dia? No final desse vídeo ele vai aparecer na tela para você assistir logo em seguida, porque hoje a gente vai mergulhar nos outros 3 testes que foram realizados no ano de 1983, pela equipe McLaren, Toleman e Brabham, e que definiram o que Ayrton Senna era antes de qualquer campeonato, confirmando as impressões que ele tinha deixado na Williams. E uma pergunta que ficou no paddock: de onde esse cara tinha saído? Antes de entrar nos testes, preciso que você entenda o contexto técnico de 1983. Porque, sem isso, os números que vou mostrar não dão a dimensão do tamanho real do que aconteceu. A Fórmula 1 vivia uma transição. Os motores turbo estavam destruindo os aspirados em potência bruta. O BMW turbo da Brabham chegava a 340 km/h na reta de Paul Ricard. O motor Hart turbo da Toleman sofria com um lag de resposta tão severo que tornava o carro tecnicamente hostil para qualquer piloto não familiarizado com o comportamento de turbinas sob pressão. E a McLaren, enquanto testava o motor Porsche turbo nas sombras, ainda usava o Ford Cosworth V8 aspirado nas avaliações internas, o motor mais fraco do grid naquele momento. Em meio a esse cenário, 4 jovens foram chamados para testes pelas equipes. Os pilotos da Fórmula 3, Martin Brundle, Stefan Bellof, Pierluigi Martini e o brasileiro Ayrton Senna da Silva, que estava dominando a categoria de acesso à Fórmula 1 e que deixou a equipe Williams assustada na sua primeira vez em um carro de Fórmula 1. O que ninguém esperava era que esse brasileiro fosse dar uma aula técnica nas equipes, depois de registrar os tempos mais rápidos. Para entender o peso do que Senna fez nesses testes, você precisa saber como funcionava a avaliação de um novato na F1 em 1983. O processo era simples: o piloto chegava, adaptava o carro minimamente, tentava chegar perto dos tempos dos titulares sem quebrar nada, e ia embora. A equipe avaliava a velocidade, consistência e comportamento nos boxes. Feedback técnico detalhado? Isso era papel dos engenheiros, não dos pilotos novatos. Esse era o processo comum. Mas, com o Senna, em cada um dos 4 testes, ele saiu do carro com um relatório técnico na cabeça. Identificava o que estava errado, o que poderia melhorar, o que limitava a performance, com uma linguagem que era difícil de ouvir até de pilotos experientes, inimaginável escutar de jovens fazendo sua primeira volta num carro de Fórmula 1. Isso assustou as equipes tanto quanto os tempos que ele marcou. Outubro de 1983. Silverstone. McLaren MP4-1C. Ron Dennis colocou Senna num carro com motor Ford Cosworth V8 aspirado. A McLaren já testava o motor Porsche turbo internamente, mas Dennis queria avaliar a precisão técnica do piloto sem a variável de potência bruta. Era uma prova de sensibilidade e de velocidade. Senna completou cerca de 40 voltas. Resultado: o tempo de um 13.9, com pneus macios. Para você entender o tamanho disso, naquele mesmo GP da Grã-Bretanha, realizado meses antes em Silverstone, John Watson e o bicampeão mundial Niki Lauda, pilotos titulares da McLaren com o mesmo conjunto mecânico, tinham registrado tempos em torno de 1:14.5. Senna foi 0,6 segundos mais rápido do que os pilotos oficiais, na primeira vez que tocou o carro, sendo um deles o lendário Niki Lauda. No mesmo dia, os outros novatos também testaram. Martin Brundle fez 1:14.7. Stefan Bellof fez 1:14.6. Além da velocidade, também foi avaliada a consistência. Senna manteve o ritmo ao longo de todas as 40 voltas, algo que os engenheiros destacaram como diferencial. Mas o tempo não foi o que mais chamou a atenção. Senna saiu do carro e foi direto para os engenheiros. Reclamou da posição do banco. Apontou que a altura dos pedais estava errada para o seu estilo de pilotagem. Explicou que a configuração do cockpit impedia que ele tivesse a sensibilidade necessária no pedal do acelerador, e que isso estava limitando a forma como ele conseguia modular a potência nas saídas de curva. Engenheiros que trabalhavam com Niki Lauda há anos ficaram assustados. Ron Dennis queria contratá-lo imediatamente. O problema? Seus pilotos titulares tinham contratos. Novembro de 1983. Silverstone. Toleman.
Se o teste na McLaren foi sobre precisão com um carro limitado, o teste na Toleman foi sobre dominar um carro que não queria ser domado. O carro da era tecnicamente exótico. Radiadores montados na asa dianteira, uma configuração aerodinâmica incomum, que afetava o comportamento do carro nas curvas lentas. Um motor garagista, o Hart Turbo, com um lag de resposta severo, o intervalo entre pisar no acelerador e sentir a potência chegar era longo o suficiente para destruir a confiança de qualquer piloto inexperiente com turbinas. Você entrava na curva, acelerava, e o carro respondia atrasado, quando você menos esperava. Pela manhã, com pista molhada, Senna registrou um 12.04. Esse tempo era mais rápido do que o tempo de classificação que Derek Warwick, piloto titular da Toleman, considerado um dos especialistas em Silverstone, havia registrado com pista seca no GP da Grã-Bretanha meses antes. Para ser exato, Warwick havia marcado tempo de classificação em torno de um 12.5 numa sessão oficial, com pista em condição perfeita. Senna superou com pista molhada, num carro que nunca tinha tocado antes. À tarde, com o asfalto seco, Senna foi para um 11.50. Mais de um segundo abaixo do melhor tempo oficial de Warwick. Para contextualizar, em 1983, esse tempo colocaria na oitava posição do grid de largada de um GP real, superando carros de equipes com orçamentos muito maiores do que a Toleman dispunha. Os engenheiros Rory Barney e Pat Symonds, que anos depois seriam engenheiros dos carros campeões da Ferrari com Michael Schumacher, ficaram em silêncio, observando os dados. Eles identificaram algo muito específico na telemetria limitada da época. Senna estava acelerando antes da curva, antecipando o lag do turbo de forma que o motor já estava entregando potência no momento exato em que o carro precisava. Era uma técnica de antecipação que Warwick, piloto oficial com meses de experiência naquele carro, simplesmente não havia desenvolvido. E, mais tarde, ficou conhecida como uma das características marcantes no estilo de pilotagem de Ayrton. E, de novo, Senna saiu do carro com análise técnica na mão. Disse que o motor Hart não tinha potência suficiente para vencer a Ferrari ou a Renault, mas que o chassi era honesto, confiável o suficiente para brigar por pontos. Também em novembro de 1983. Paul Ricard, França. Brabham BMW. Agora, o ponto que muda o tom de toda essa história. A Brabham não era qualquer equipe. Era campeã do mundo de 1983. O carro com motor BMW Turbo era o mais potente da categoria, capaz de atingir 340 km/h na reta principal de Paul Ricard. E Nelson Piquet estava lá. Bicampeão. No auge. E com um problema. Se um brasileiro desconhecido chegasse perto do seu tempo num teste aberto, poderia se tornar seu companheiro de equipe e uma grande ameaça para o próximo campeonato. Piquet não queria deixar isso acontecer. O que ele montou foi uma operação de sabotagem técnica e psicológica, e ele mesmo, anos depois, contou os detalhes. Piquet sabia que Paul Ricard tinha uma característica muito específica. Depois das 9 horas da manhã, com o sol aquecendo o asfalto, a pista perdia aderência progressivamente. O asfalto francês absorvia calor rápido, e isso afetava diretamente o comportamento dos pneus. Então, ele usou as primeiras horas da manhã, com pista fria e motor respondendo no máximo, para registrar seu melhor tempo. Depois, chamou Senna nos boxes. E ficou 15 minutos fingindo problemas com o cinto de segurança. Trocando dicas que não serviam para nada. Conversando. Enrolando. Fazendo Senna perder o melhor momento da pista. Não parou por aí. Piquet ainda convenceu a equipe a dar pneus usados para Senna nas primeiras saídas. E fez questão de que a potência do turbo fosse limitada abaixo do que o motor era capaz de entregar. Senna entrou na pista perto das 10 horas da manhã, com calor, o asfalto já não tinha a mesma aderência, pneus desgastados e potência do motor limitada. O resultado? Senna foi o mais rápido entre todos os novatos convidados. Brandre, Bealoff e Martini ficaram atrás. Ele terminou entre 1.5 e 1.7 segundos atrás do tempo de Piquet, uma diferença que o próprio campeão, mais tarde, admitiu ter fabricado com toda a malandragem que pôde juntar. A frase de Piquet ficou famosa nos bastidores. Se eu não tivesse usado a malandragem, ele, Ayrton Senna, ficava muito mais perto. Mas o que Piquet nunca conseguiu esconder foi a impressão que Senna deixou nas curvas de alta velocidade. Nas retas e nas curvas rápidas de Paul Ricard, feitas a 337 km/h, Senna demonstrou um controle que Piquet descreveu como assustador para alguém que nunca havia pilotado um carro com aquela pressão de turbo. Sem experiência com turbinas. Sem referências naquele circuito. Sem pneus bons. Sem motor no limite. E foi aí que nasceu a treta entre essas duas lendas da Fórmula 1 e do automobilismo brasileiro. Não de uma discussão na pista. Não de uma batida num GP. Mas num dia de teste na França, quando Nelson Piquet percebeu que precisava sabotar um novato de 23 anos para não ser ameaçado. Essa consciência, de que havia algo diferente em Ayrton Senna, ficou registrada no comportamento de Piquet por toda a década de 1980. A rivalidade que os dois teriam nos anos seguintes começou exatamente ali, antes mesmo de Senna largar numa corrida de Fórmula 1. 3 testes.
3 análises técnicas que nenhum engenheiro esperava receber de um novato. Tempos que superaram pilotos oficiais em 2 dos 3 testes. E um campeão do mundo que precisou se valer da malandragem para não ser constrangido. Isso era Ayrton Senna em 1983. O teste que aconteceu antes desses 3 foi a primeira vez dele pilotando um Fórmula 1, e tudo foi ainda mais assustador, porque teve até recorde. O vídeo já vai aparecer na tela, e o que esses 4 testes revelam vai além de talento puro. O que chama atenção é a combinação que ninguém esperava ver num piloto de 23 anos: velocidade, sensibilidade técnica e frieza absoluta sob pressão. Na McLaren, foi mais rápido do que Lauda e Watson com o mesmo carro. Na Toleman, superou o titular com pista molhada, num carro que ele nunca tinha tocado. Na Brabham, foi sabotado pelo campeão do mundo e, ainda assim, foi o melhor entre os novatos. E, em todos os 3, saiu do carro com um relatório técnico que as equipes não tinham pedido, mas que os engenheiros guardaram. Na Williams, é só você assistir ao vídeo da tela que vai saber. Mas, no mais, em 1984, Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 pela Toleman. O resto você já sabe. Mas a história começa aqui. Não deixe de se seguir o canal e curtir vídeo para essas histórias chegarem no máximo de gente possível. Grande abraço, e até a próxima!